Bom dia a todo mundo. Primeiro, pedir desculpa, a gente não conseguiu proceder com a live porque o Instagram não nos permitiu. Então, estamos gravando esta amorosa conversa do quinto episódio da série Gregário Tech, sobre a clássica, favorita e amada de todo mundo, não só minha, como do resto de todos os ciclistas, Paris-Roubaix, que aconteceu no sábado e no domingo, a primeira edição feminina, logo com chuva, e a edição masculina, depois de 19 anos sem ver água, viu muita lama. Então, estamos aqui hoje para ver e falar sobre a parte tech da corrida, as coisas que nos agradou, as coisas que nos surpreendeu e todas aquelas coisas que a gente já tinha cantado a bola que provavelmente veríamos. Então, seja bem-vindo, meu querido amigo Nicolas Sessler. A palavra é sua. O que você viu e sobre o que falaremos hoje? Fala, capitão. Fala, galera. Aqui no modo improvisado, né? Vamos ver se o Zoom deixa e salva nossa vida, porque somos muito dependentes das empresas do Mark Zuckerberg e, pelo jeito, o mundo tá vendo que não pode ser refém de uma estrutura só, né? A gente tentou fazer a live pelo Insta, como você falou, que é o nosso tradicional método de gravar e realizar, até para poder interagir com a galera, que é muito legal ter essa abertura a perguntas e tudo, mas hoje não vai ser. Vamos ver se por aqui a gente consegue, pelo menos, discutir essa temática que está quente, né? Se a gente deixar passar, vai esfriar, vem o inverno, está o outono, e tudo que a gente viu ali na Paris-Roubaix acaba passando, e eu acho que a galera tá muito curiosa em saber qual que foram as tecnologias utilizadas, o que cada equipe usou, quais são as novas tendências, e nada melhor do que uma prova como o Roubaix, que coloca ciclistas e equipamentos ao limite, né, para a gente ter um feeling do que pode ser a tendência e das novidades para os próximos anos. Então tá, eu fiz carinhosamente um resumo daquilo que me surpreendeu e a divisão dos tópicos que eu acho interessante a gente falar. Eu já vou começando dando um chute seco na canela, porque a vencedora feminina, Lise, e o Cobrelli ganharam Paris-Roubaix usando pneus tubeless pela primeira vez na história. Além disso, foi a primeira edição também Paris-Roubaix que não tivemos freios, ferradura, tampouco os antigos cantilevers que foram utilizados durante muito tempo. A gente não teve nenhuma suspensão maluca e nenhuma grande aparição, mas o pneu, as rodas e os freios foram o foco de todo mundo que estava ligado na prova e assistiu do começo ao fim. Quem gosta de Paris-Roubaix sabe que sempre foi tradicional o uso dos pneus tubulares ultra reforçados, produzidos especialmente para Roubaix, né? Então, a informação que temos fiz até uma pequena cola das equipes, que 100% da equipe usou pneu tubular. Temos Trek Segafredo, Movistar, a Cerazite e a Canyon e Sun. 100% dos atletas usaram pneus tubeless. O restante das equipes tivemos alguns lobos solitários que optaram, mas a informação que temos é que todas as equipes tinham spare wheels, esperando com pneus tubeless. Então, Nicolas, eu já tinha cantado a bola que não teríamos freios, ferradura nessa edição, ninguém acreditou, e o que aconteceu? A gente viu todo mundo usando freio a disco. Nicolas, na experiência de ciclista profissional, acha que naquela condição agradabilíssima de corrida, o freio a disco ajudou alguma coisa? Vamos lá, né? Parece até que vai ser um repeteco do nosso programa sobre rodas, freios e tudo mais. Afinal de contas, Sim. não deixa de ser as mesmas tendências. Obviamente, de um mês para cá, as coisas não mudaram tanto. A grande diferença, né, como a gente já comentou antes, é que o freio ferradura não quer dizer que ele seja melhor ou pior que o freio a disco, mas certamente em condições extremas, que foi o que a gente vivenciou nessa Paris-Roubaix, ou seja, condições climáticas de chuva, lama,
e que colocam tanto os ciclistas como o equipamento ao limite, o freio a disco leva uma clara vantagem. Uma vez que a diferença do peso adicional no conjunto é praticamente, hoje já se tornou irrisória, né? A gente ainda fala de meio quilo, talvez, eventualmente, mas a Roubaix sendo uma prova plana, essa diferença de peso não significa muito, e certamente uma prova em condições de chuva e lama, o freio a discos tem uma vantagem. Vale lembrar que talvez a gente não notasse isso tanto, né, anteriormente, porque todo o pelotão estava no freio ferradura. Mas certamente quando parte do pelotão passou a utilizar o disco e outra parte continuava no ferradura, todo mundo que está no ferradura, e aí eu falo de experiência própria, a gente nota claramente de que, caramba, quando chove, só para. Comparado com o freio a disco, que tem também, obviamente, a chuva tem uma limitação, e perde um pouco de performance, mas é irrisória comparado com o que você tem no freio ferradura, né? O ponto de frenagem do freio a disco, ele é muito mais imediato em condições de chuva do que você no freio ferradura. Então, eu acho que isso foi um dos principais fatores que colaborou para essa mudança. Vale lembrar que eu acho que até durante toda a temporada, né, a única equipe que ainda não tinha optado pelos freios a disco era a Ineos. Tem Ineos que mas agora com o novo modelo a Pinarello F, eles já optaram full por ir na opção a disco, né? Depois a gente pode até falar mais do caso Ineos, porque eles são talvez a equipe mais tradicional e que mais demorou ou está demorando para realizar essas mudanças no tradicional, desde de rodas, opção de pneus, disco, eles parecem que vêm sempre são um pouco mais céticos às mudanças. O engraçado é que parece que eles contrataram alguém e 2 meses mudou absolutamente tudo. Tanto que, inclusive, eles correram com o GP 5000 STR, né? Protótipo ainda, numa bicicleta de freio a disco, aero de freio a disco, que é outra coisa que me chamou muito a atenção. A prova tinha 257 quilômetros e só 55 quilômetros de cobbles, né? Ou seja, de paralelepípedos. 90% dos atletas utilizou exata mesma bicicleta que usa em todas as competições, uma bicicleta aero, sem nenhuma preparação específica para essa prova com cobbles, a não ser o jogo de rodas. Eu achei extremamente engraçado, porque todos os anos anteriores a gente sempre via um grande lançamento de uma das marcas, das grandes flagships, né? Em Paris-Roubaix. A gente não viu novas bicicletas, tanto que o Cobrelli ganhou com a Merida Reacto dele, que ele usa no Tour de France, que ele usou em todas as competições durante o ano. Me parece que teve uma pequena diferença no guidão apenas, mas as rodas, o conjunto mecânico foi exatamente igual. Além disso, durante muitos anos, todas as equipes que usavam grupos eletrônicos durante Paris-Roubaix optavam por grupos mecânicos, para não ter a chance de uma pane elétrica. E de volta, não foi isso que a gente viu. Todo mundo utilizou o SRAM Axis eletrônico e o grupo Shimano Day2 com a bateria dentro do canote. Fiquei extremamente surpreso. A gente vê essa quantidade de bicicletas aero, com freios a disco, com guidões aero, com cabeamento integrado, com grupo eletrônico, com rodas numa medida absurda, e a informação que a gente obteve é que o mínimo de tamanho dos pneus foi 30 milímetros, desses pneus protótipos. Aí eu acho que você chegou no ponto, Rafael. A evolução da indústria da bicicleta tem mostrado cada vez mais que o que é mais rápido é o conforto. O atleta tem que estar confortável em cima da bicicleta para que ele possa passar horas e horas naquela posição e possa render no melhor. Então, mesmo as bicicletas mais aero e mais race do mercado atualmente são
muito mais confortáveis e suportam uma condição como Paris-Roubaix melhor do que as bicicletas tidas como especiais para andar nos cobbles de 5, 6, 8 anos atrás. E essa é uma tendência, claro. E eu acho que você tocou no final, no ponto, que é a principal diferença que o pessoal ainda não entendeu. As bicicletas modernas hoje, tanto no desenvolvimento de quadros como do garfo, né, dianteiro e toda a geometria, suportam pneus muito mais largos do que as bicicletas antigas. Você pode olhar qualquer ciclista ou amigo no seu pelotão que tenha, talvez uma Cannondale daquelas K de... Agora, eu sou péssimo com nomes e modelos de marcas, mas uma daquelas Cannondales tradicionais, talvez até de alumínio, de 2016, 15, e ele vai te falar, ou outras marcas, né, próprio Specialized, Trek, enfim, era uma tendência. As bicicletas de 5, 6 anos atrás não suportavam um pneu com mais de 25 milímetros. Então, pneus muito finos, porque não tinha espaço entre a roda e o quadro, né, para que o pneu passasse. Isso completamente mudou, porque hoje qualquer bicicleta de qualquer marca, com a opção dos freios a discos, você consegue colocar um pneu até de 30, 32 milímetros, né? Que antigamente era impensável. Tinha essa tendência de que quanto mais fino e mais pressão, melhor. E é justamente o contrário que a gente está vendo a indústria caminhar. A gente vê cada vez rodas com o perfil interno mais largos, pneus cada vez mais largos também, que suportam uma capacidade de ar maior e pressões mais baixas. E todos os testes, tanto em wind tunnel, né, em túnel de vento, como de resistência em laboratório, tem mostrado, caramba, o pneu mais largo na frente é mais rápido aerodinamicamente, e você usar uma pressão mais baixa gera menos resistência. Poxa, é tudo o contrário do que a gente pensava há 10, 15 anos atrás, né? Quem nunca pensou? Não, o bom de usar o tubular é que você pode meter 200 libras ali, ó, fica duro igual uma pedra. Esse é o bom. Usa assim mesmo, viu? Quem nunca escutou esse ditado? Todo mundo, né? Todo mundo, né? E a tendência e a indústria está caminhando no sentido oposto, com a ajuda da telemetria, dos medidores de potência, dos testes em túnel de vento e toda a tecnologia que vem sendo utilizada, né, para monitorar e definir quais são os melhores equipamentos. Uma coisa que me chamou também de volta muita atenção, que eu vi que mídia nenhuma ainda deu a devida importância, a gente já tinha cantado a bola desses pneus novos Hookless, né? Que ele não tem mais aquela borda lateral no road, ele é completamente reto, não tem mais aquele arame para encaixar no aro. E a Movistar usou as rodas Zip, que só aceita pneu tubeless, com a premissa de que este novo pneu STR da Continental já seja hookless. Ou seja, se tu pegar o manual técnico da roda Zip, que eles utilizaram, a pressão máxima para alguém de 115 quilos é 65 libras. Tu imagina a libragem que eles provavelmente usaram e a gente não faz a menor ideia. Eu fiz uma brincadeira hoje com a calculadora da própria Zip, considerando que seja um pneu hookless para o meu peso, eu deveria ter largado com 45 libras nas duas rodas. Tu imagina quanto alguém... Sério. Por quê? Porque esse aro ele é 25 milímetros interno e o pneu não tem mais a borda para fazer pressão. Ou seja, 100% da pressão fica distribuída igualmente dentro da roda. Então, imagina, largar com 40 libras numa prova racing, provavelmente Paris-Roubaix teve equipe que largou usando essa roda e esse pneu 30 libras. É interessante, né? Você mencionou até uma das coisas que eu reparei e você mencionou na live anterior, as meninas da Movistar, no masculino eu não consegui identificar, mas eles largaram
com aquele medidor de telemetria da Quark para medir a pressão nas rodas, né? Sim. Ao longo de todo o treino. Sim, Eu o acho que SRAM Tire Wiz, né? Que todo mundo nunca, ninguém entendeu até hoje para que aquilo servia, e no domingo fez 100% de sentido. eu acho que é mais para você ter uma performance no dia de hoje, significa colher dados para o futuro. Porque eles certamente devem ter, porque é um aprendizado, né? Toda essa evolução da tecnologia de freios, de rodas, de pneus, uma vez que uma coisa está interligada à outra, né? Lembrando que no programa anterior a gente discutiu, olha, por que antes você tinha um problema com o freio a disco? Porque, claro, você tem muito mais potência de frenagem, mas a tecnologia de rodas e pneus ainda não te permitia um grip para que você pudesse utilizar toda essa frenagem. Afinal, você tem um fator limitante no grip, na tração que o pneu te fornece com o solo. Você não adianta ter muito freio se você não agarra no chão. E eu acho que, como isso tudo tem evoluído muito nos últimos 3, 4 anos, e assim, praticamente mensal, né? Cada semestre você já tem alguma coisa que mudou. Esse tipo de jogada, eu acho que é muito mais um teste e colher dados em campo, utilização, para o futuro, para saber o que eles podem usar e o que não pode usar. Porque uma coisa eu tenho que te dizer, você falar para um ciclista profissional que ele vai largar com 40 libras no pneu, ele te manda para aquele lugar. Acredito. Tá? Acredito. E porque nós somos bichos extremamente complicados da cabeça. E se você cruzar o cabo que você achar que porque você está com 40 libras, você não sai do lugar e você está agarrado no chão, você vai ficar agarrado no chão. E os ciclistas são muito céticos à mudança. Isso eu posso te dizer de primeira mão no pelotão profissional. Então, eu posso também... Rolou até uma certa polêmica, né? Durante a prova, porque o Gianni Moscon, um atleta da Ineos, um italiano, na prova do domingo no masculino, estava liderando com uma vantagem significativa, a falta de 40, 50 quilômetros da chegada, e parecia claro que se não rolasse nada, ele ia levar o caneco. O que aconteceu? Ele furou, a gente vê claramente no setor de pavê, ele furou, você vê, ele trocou a bicicleta, e depois que ele trocou a bicicleta, ele nem perdeu tanto tempo, isso era uma troca ali de 15, 20 segundos no máximo, né? Poderia até ser uma bike nova, limpa, que teoricamente estava funcionando. E logo, na sequência, dali 5 quilômetros depois que ele furou, ele tomou um belo de um rola num setor de paralelepípedo, caiu e tal, e depois a prova dele foi para o Beleléu, ele acabou terminando em quarto lugar. E durante a prova, o Adam Blythe, que é um dos comentaristas da Eurosport em inglês, ele levantou a possibilidade. Poxa, rola aqui uma certa polêmica. Será que a bike que o Moscon pegou do teto estava com a mesma pressão de pneus que a bike original dele? E depois ficou essa dúvida, ninguém esclareceu. O próprio Moscon falou, bom, quando você está no limite, você acaba cometendo erros, você sai daquela condição mental, e nunca divulgou, mas chegou a ser levantada essa possibilidade, porque um dos fatores é que essas rodas, né, assim como no mountain bike, uma diferença mínima de libragem faz uma diferença na característica de rodagem e no comportamento da bicicleta enorme. E isso é cada vez mais claro, né? A diferença entre estar com 55 libras ou 60 é significativa. Sim, outra coisa que eu fiquei, eu com os meus próprios parafusos pensando, Nicolas, eu encontrei uma reportagem do mecânico da Movistar perguntando para que eles usaram o Tire Wiz nas rodas Zip. Ele me falou assim, olha, a gente quer ter a telemetria para ver o quanto a pressão do pneu variou durante o aquecimento do clima, para ver quanto a dilatação da roda de carbono influenciou na pressão do pneu. E eu já fiquei pensando assim, será que daqui dentro de um ano não vai ser normal inflar o pneu com nitrogênio? Boa pergunta. Teoricamente, o nitrogênio
Porque a gente vê sustentaria. a gente vê nos carros de corrida que os pneus são sempre inflados com nitrogênio, porque o coeficiente de dilatação dele é muito menor. Olha, aí você levantou uma que vamos mandar esse programa. Alô, Zip, alô, Continental, alô, Vitória. Temos aqui uma proposta de estudo. Mas, E um ponto. veja que capacidade absurda E um de utilização dos dados de pressão na telemetria de uma prova como o Paris-Roubaix, porque estava frio, esquentou, choveu, molhou, o aro sofre deformação depois de 200 quilômetros de pancada, a própria dilatação dele para mais ou para menos altera a pressão do pneu. Então, a gente que nunca deu muita bola para aquele componentezinho que era vendido, agora faz total sentido ter uma telemetria da pressão do pneu para saber o feeling de tudo. Concorda? concordo plenamente. Olha, tá aí um ponto que eu nunca pensei. É inegável. Eu também não. Eu também nunca tinha me passado isso pela cabeça. Para mim, tampouco. E faria muito sentido, até curiosamente, né? Porque a gente está falando de Roubaix, e Roubaix é um mundo à parte no cenário do Ciclismo ciclismo. profissional, né? E tem exigências únicas, né? Que não se replicam à maioria das condições em que você encontra em 99,9% dos outros dias. Ninguém sai andando em paralelo por livre, espontânea vontade, a não ser que você seja meio besta. Mas tem besta que faz também, né? É inegável. Mas todas as outras provas de alta montanha, Tour de France e tal, você não tem essas mesmas exigências que a gente vê em Roubaix. Então, até mesmo essa variação de pressão e escolha dos pneus e que seja tão preciso não é tão importante. Talvez em dias de chuva e tal. Eu acho que isso é um dos pontos, né? Até discutindo, pelo qual a discussão disco ou não disco e tubular ou tubeless se intensifica e acaba direcionando muito numa prova como o Roubaix, uma vez que faz sentido, mas em outras provas talvez não. Tem um fator até aí de dentro do pelotão. Semana passada eu estava aqui com o Sérgio Guita em casa e eu perguntei, a gente estava até discutindo, perguntando para ele, porque estava definindo questão de equipamento para o ano que vem. E eu perguntei, qual é o feedback que vocês têm na equipe para a utilização de tubeless, tubular? Bom, o freio a disco é o já. Eu acho que ele vai entrar porque a indústria quer tá caminhando nesse sentido. Mas, sobretudo, A EF, inclusive, foi a primeira a usar, lembra? sim, Se eu não pela me queda engano, isso, se não me engano, foi num Tour da Wander, eu acho que foi a primeira equipe a utilizar freio a disco, inclusive. eu acho que a Trek, eu lembro de uma volta à Espanha que Marco Euriça foi um dos Pode atletas ser. da ter um special permission da UCI para testar. Se não me falha a memória, a última volta à Espanha que o contador correu, acho que foi em 2016, 16 ou 17, agora não estou seguro. Mas, enfim, um dos pontos que eles, por exemplo, na IF, tem o clincher e o tubeless, sim, é mais rápido. Porém, você ainda tem um compromise no sistema como um todo. A roda e o sistema ainda são mais pesados do que a opção pelo tubular. Isso significa que uma vez rodando, então num contrarrelógio, numa etapa plana, numa Paris-Roubaix, essa inércia você não sente. E a diferença de peso, na realidade, o peso do rolante não se torna um problema. Porém, em etapas de alta montanha ou com características de muita reaceleração, você tem um compromisso aí ainda que gira em torno de, pelo menos no caso dele, de umas 300 gramas. E em peso rolante, né? O que a inércia tem que reacelerar esse peso o tempo todo. Então, eles optam tubular em etapas de alta montanha e etapas onde você vai ter mais vira-arranca, porque, sobretudo pela questão do peso. Foi o que ele me passou. Uma vez que
tubeless, claramente, uma vez que ele está rolando, tá, ele gera uma resistência até mais baixa, porém, Sim. no geral, ele ainda tem um compromise de peso, né? Outra coisa que eu achei bem legal é que finalmente a gente descobriu também o pneu do Filippo Ganna, né? Que foi exatamente o primeiro protótipo do Continental GP 5000 STR. A gente descobriu o modelo de fato do pneu, né? Então, imagine a quebra de paradigma que é o campeão mundial de contrarrelógio ganhou usando tubeless e os dois campeões da Paris-Roubaix também. Quem que vai conseguir colocar defeito nesse setup? Eu acho importante destacar também uma coisa que me chamou a atenção, foram as marcas dos pneus. É Sim, unanimidade do pelotão profissional que todos usam Vitória ou Continental, com sim, exceção das duas Specialized. Mas no sim, restante, todo mundo Vitória ou Continental, porque são sim, conhecidamente os melhores pneus. De gripe, em condições, não tem nenhum que compare sim, com os. Na questão do tubo, chamou a atenção a entrada da Pirelli, que sim, foi o caso da Lizzie Dinan e algumas equipes, a própria Trek, né? sim, Agora, se não me falha a memória, a equipe da Mitchelton, da Bike Exchange também estava com o Pirelli, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu vi claramente que na tendência, nos tubeless, a gente viu ainda um mix maior de pneus, né? A gente viu a entrada da Schwalbe, sim. é, O PAN já existia, mas não da forma que ele foi apresentada, né? O Tandem Wall Tubeless é um pneu que não existia naquela medida, já existia o Pro One, mas nitidamente eles produziram um novo pneu para Paris-Roubaix. A gente teve o Vitória, mais produzido pela Duga, né, da França. A Vitória sempre fez na fábrica deles, o tubular. Eu encontrei pneu tubeless Cadex e Wolfpack, que são tubular, né? pneus que a gente nunca tinha também, né? O Douglas é tubular, né? O Douglas é tubular, foi uma das poucas É, ficou na escolha tradicional, né? Mas o pneu Wolfpack e o Cadex tubeless nunca tinham sido vistos no pelotão profissional sendo utilizados. Somados ao Schwalbe, a gente tem 5 grandes players de marca de pneu só no Paris-Roubaix, né? Tubeless. exato, interessante, porque, de novo, voltando à tendência do programa, é bom olhar para essas provas, porque a gente vê a possibilidade de futuros produtos que venham ao mercado. E Sim, é interessante a gente ver que no mercado de tubulares ele é claramente dominado por Continental e Vitória, não existem outros em que as equipes confiem. E no mercado sim, de e clinchers, a gente vê claramente que praticamente todas as grandes marcas estão investindo em desenvolver um produto de qualidade e que possa ser entregue ao público final. Também, né, porque eu acho que o mercado de pós-venda faz muito mais sentido para que as marcas coloquem tempo e dinheiro em desenvolver esses produtos. Uma vez que os tubulares ainda, e cada vez mais, né, são produtos de nicho. Muito pouca gente compra, né? Então, são marcas que faria sentido financeiro e comercial investir no desenvolvimento de pneus tubulares. No sim. pneu não. A gente vê como, novamente, a gente vê 5, 6 marcas investindo forte, pesado e desenvolvendo produtos muito bons. Quem ganha com isso? Nós. É o consumidor, óbvio. Exatamente. A gente tem cada vez novos produtos chegando no mercado e melhores. Sim, eu lembro de uma dessas nossas participações em algum dos primeiros episódios que o Nicolas César falou que o Continental que a equipe usa não é o mesmo Continental que vende na loja. E um monte de gente ficou extremamente triste, falou: não, peraí, eu achei que eu usava o pneu do profissional e chegou esse maluco aí dizendo que foi enganado. Então, foi enganado mesmo. Então, quanto mais desenvolvido for para o pelotão profissional o pneu tubeless,
mas o consumidor vai ganhar porque teremos as mesmas versões e inovações que o pelotão do Pro Tour usa. Então, isso vai provavelmente sacudir muito o mercado das corridas Race 2022, né? Concorda? Concordo. Bom, nisso, desculpa ser um pouco mala e te dar uma notícia triste que está escutando, mas é muito difícil que você consiga comprar o pneu que o Avancini usa no mountain bike, que o Nino usa e que o pelotão corre. Porque é um dos pontos que é sempre, até, eu acho que mais no mountain bike do que na estrada até, de que Sim. a gente busca, um atleta profissional sempre busca ter um factory sponsorship direto com alguma marca de pneu, porque você tem Sim. acesso a pneus de que a marca nunca colocaria à venda. Por quê? Sim. Tem um e você, por exemplo, você fala, pô, mas eu não compro o mesmo Continental ALX Competition que Pro Competition que o Nicolas usa ou que os caras da Ineos usam. Não, porque os pneus que a gente usa são descartáveis. E se você comprasse esse pneu, você ia ficar pistola com a Continental, porque você ia usar ele 5, 6 vezes e ia jogar no lixo. Sim. Então, esse é o motivo de que muitos dos pneus que você vê o pessoal utilizando, e aí você pode olhar, se liga no pneu que o Nino usa, que o Avancini usa, principalmente no mountain bike. Na época, eu lembro também, alguns anos atrás, quando a Absalom ainda na BMC usava os continentais também, e no mountain bike a gente ficava... Pô, a gente tinha o patrocínio da Continental aí no Brasil, na época que eu corria com a Scott Fittipaldi, a gente falou, caramba, mas os pneus Continental que a gente tem não são iguais que o Absalom tem, não sei o quê. Aí você vai ver sim. Por quê? A fábrica produz alguma série limitada de pneus protótipos, eles chamam, que eles nunca vão colocar no mercado, que tem uma borracha muito mais macia, porém, estabilidade zero e super frágeis, que são pneus justamente que se eles fossem vender, não passaria nenhum certificado De controle de qualidade, durabilidade, rigidez e eficiência geral. exato, porque são muito macios. Como um pneu de Fórmula 1. Você não consegue Sim, comprar um pneu de Fórmula 1 para usar no teu carro, porque não faria sim, sentido. sim. E sobre ainda Paris-Roubaix, durante a prova eu fiquei imaginando como os atletas estariam ferrados se não tivessem freios a disco. Eu conseguia quase ouvir aquela lama grudada no aro, fazendo aquele zunido horrível no aro de carbono, comendo banda, comendo pista, comendo pastilha. E tem uma imagem engraçada de um atleta freando com o pé no final ainda, porque ficou sem pastilha, né? Christophe Laporte, da Cofidis, justamente, ficou sem pastilha, porque provavelmente os mecânicos devem ter comido bola, não colocaram uma pastilha de metal, e fica sem freio mesmo. Quem E nunca lembra numa... que de volta a gente no podcast apostou nisso. Ó, plantou essa... se chover, eles vão ter que colocar pastilha metálica, porque pastilha orgânica e semi-orgânica não vai aguentar. A hora que eu vi aquela imagem, eu falei, viu, eu ainda entendo alguma coisa desse esporte. E como? E como? E posso te garantir, Rafael, é muito impressionante, a gente já falou disso, né? E eu volto a bater nessa tecla, 90%, hoje talvez vamos colocar aí 85% dos profissionais que trabalham no pelotão profissional não tem uma puta ideia do que eles fazem ali. Incluo mecânicos, ciclistas e etc. E quando você vê uma equipe ganhando no final, e que normalmente essas equipes se repetem, tem um porquê. Sim, Eles têm o melhor ciclista, mas também os melhores mecânicos, os melhores preparadores e estão no leading edge da ciência. Então, não é sim, por acaso que as equipes grandes, né? Jumbo, Ineos, Quickstep, sim, no caso também, né? Não podemos deixar de mencionar. sim. As equipes que a gente vê ganhar um final de semana atrás do outro, com raras exceções. Porque todo o investimento e todo o estudo por trás faz a diferença,
principalmente em condições extremas. Sim, e é engraçado que o como parece que as equipes que usaram já o novo Dura-Ace R9200, não vou dizer foram beneficiadas, mas o rotor XTR, que é o rotor XTR desse novo grupo, ele não empena. Por quê? Porque ele é feito para mountain bike. Enquanto o antigo rotor Dura-Ace, ele empenava muito, 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 muito. Ele juntava muita sujeira e empenava num nível interestelar, tá? Então, eu fiquei observando durante a prova assim, quem conseguia frear, quem conseguia fazer tangência. Se aquilo fosse freio ferradura ainda, meu amigo, ia ter sido um show de horrores. Eu não sei. É aquela Claro, questão. a gente está falando da técnica do profissional, que é completamente distinta de um amador, né? Exato. Eu te diria que se bobear, até o pessoal vai cair menos. Porque nessas condições de muita escorregadia, você tocou o freio, você cai, né? Então, no fundo, quanto menos você tocar e menos frear e for um freio mais suave, quase que melhor. Então, é delicado. E tem até algumas cenas, né, para quem assistir de novo do highlight no início da prova, da galera entrando ainda em trecho de asfalto mesmo. Você escuta aquele barulho de todo mundo freando. Você vê um strike de 20, 25 caras na curva passando reto. Então, é difícil dizer. Porque, de novo, a tecnologia pode evoluir até um determinado ponto, mas ainda cabe do ciclista que está em cima saber utilizar o equipamento que ele tem. Mas o Nicolas, enquanto ciclista, acredita que essa Paris-Roubaix foi uma das melhores da história? Olha, toda Paris-Roubaix é sensacional. E eu particularmente acho que foi até curioso, né? Na minha opinião, foi bom para o pessoal voltar a ver uma Paris-Roubaix com chuva, porque pensava que ia ser tão melhor do que as outras. Mas a gente viu tanto tombo, tanto carnage, né? E a gente falou, putz, em vários momentos a gente até ficava preocupado pela situação dos ciclistas. E viu muita gente eliminado em função disso. E necessariamente o show no final lá para sprintar no velódromo foi o mesmo. Quem não se esquece da Paris-Roubaix que Matthew Hayman ganhou sprintando com Tom Boonen e dando um show. Então, Paris-Roubaix é um show por si só, pela característica da prova. Certamente as condições climáticas a tornam ainda mais exigentes, mas não sei se a gente precisa. Paris-Roubaix é uma prova tão bonita, não sei se precisa ter a chuva como um fator a mais para deixar Eu peguei os números aqui, ó, largaram 174, 84 não terminaram. Sim, Seja, mas a é gente muito tem quase 5. né? Muito em linha com os Sim. outros anos, talvez ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas porque muita gente luta muito, tem um significado muito grande terminar uma Paris-Roubaix, né? E se você E olhar... outra pergunta, me perdoe. Outra pergunta que eu vi muito é assim: por que teve tanto pneu furado? Eu acho que teve muito pouco pneu furado. Também acho, porque para outros anos, e isso eu acho que é um ponto a favor da chuva, porque eles passam mais devagar Sim, nos trechos de paralelepípedo. Isso sim, certamente reduz um pouco. E depois outra coisa, né? A gente está discutindo aqui no programa todo. A evolução tecnológica e a opção pelo tubeless também é um dos motivos, né? E é sim. muito difícil a gente saber. A gente discutiu muito aqui dos pneus, o que a gente via desde fora, rodas, etc. Mas o que será que estava dentro dessas rodas? Será que a galera correu com um airliner, né, um mousse ali dentro, aquela espuminha, para que você não Sim. tivesse o paint flash? Eu acho que faria todo, particularmente, para mim, faria todo sentido que você corresse com Faria. um macarrão ali, um macarrão de piscina, Sim. Até que é foi um... engraçado que durante o Mundial teve uma foto do Mark Hirschi, né? Sem o pneu e o aro cheio de selante grudado em tudo, com a roda traseira sem o pneu. Então eu fiquei pensando, poxa, se tivesse um airliner ali, ia ficar feio para o fabricante, né? Exato, exato.
Então, isso a gente não sabe dizer o que está rolando. O airliner, para quem está aí perguntando, né, o que é isso? Ele é tipo, quem ainda não viu, você deve estar, se for num bike shop aí, você vai ver, ele parece um macarrão de piscina, colorido mesmo, assim, de um isopor, que o pessoal coloca dentro do pneu, claro, no diâmetro da roda e do pneu. E isso o que faz? Quando você tem passa num buraco, passa num paralelepípedo, ele serve como uma proteção entre o pneu e o aro, para que você não tenha aquele famoso furo de mordida, né? E não corte o pneu, porque ele gera ali uma camada de proteção. A desvantagem dele é que, obviamente, é um peso a mais dentro da roda. E outra coisa curiosa, que como a gente teve poucos furos de pneu, a gente não viu, raras foram as vezes, eu não lembro na realidade, uma troca de roda com freio a disco, que eu estava curiosíssimo para ver se eles iam utilizar as pistolas pneumáticas ou não. Eles trocaram a bike, já dava uma bicicleta nova, né? Teve muito furo de pneu, né? Praticamente Sim. não tem ninguém naquele pelotão que não teve algum problema, algum tombo, algum furo, alguma coisa em nenhum momento da prova. Sim. Você pode olhar Sim. até o Yves Lampard, que fez quinto, né? Da Quick Step. Em vários momentos eu já me liguei na imagem lateral e falou, Yves furou. Porque você via que a roda da dianteira ele estava com uma roda de 60, né? Com a banda lateral, e a roda traseira uma roda baixinha. E isso você não enxergou o momento, né? O caos que rola por trás não aparece na televisão. Talvez o único que a gente tenha visto furando claramente tenha sido o Gianni Moscon, e como ele tinha a comodidade de ter o carro do lado, eles já tiraram a bike e pum, já trocaram. Até pelaquela questão de falar, pô, se pegar uma bike nova, estava limpa, tinha toda uma situação ali que justificaria. Sim, eu já tinha te perguntado outras vezes, e tu já tinha me dito que perguntar a pressão do pneu para outro atleta, a gente já deu esse spoiler aqui, era como se fosse um tabu, né? Eu fico imaginando quanto segredo tinha dentro daqueles pneus ontem, do líquido certo, de um líquido race only, tá entendendo? De tanta tecnologia que pode ter escondido dentro daquelas rodas tubulares e a gente não faz a menor ideia. Então, é um mercado que deve explodir em termos de novidades de equipamento no próximo ano. Concorda comigo? Concordo plenamente. Tá uma temática que eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar dela logo, e que vai exigir um programa Gregário Tech cada 6 meses para comentar de Sim. alguma tecnologia, porque, de novo, é algo que tanto a indústria dos pneus está em constante evolução e aprendendo a explorar melhor os produtos e as capacidades, e a indústria das rodas. E nem sempre elas se comunicam muito, tá? Por incrível, porque são, Sim. no final de contas, fabricantes diferentes, e um acaba tendo que esperar o outro para ver quais são as limitações de desenvolvimento que eles possam explorar no melhor. Então, é uma coisa que está evoluindo. Pô, uma Zip lança uma roda nova, daqui a pouco, claro, Vision, DT, e todas as outras marcas vão copiar também, ou uma versão até do que hoje uma Sim. Zip lança. E depois os fabricantes, agora, claro, não adianta a Zip lançar uma roda que não tem pneu que possa ser usado na roda. Ou pneu que... O engraçado nessa situação é que o único pneu não recomendado para a roda Zip nova, Rookless, era o Continental. E o Continental foi o primeiro pneu a desenvolver especial para Zip, entendeu? Claro, porque no final de contas é um mercado que precisa ser atendido. E eles precisam evoluir. Então, isso, de novo, quem ganha? Nós, porque a qualidade do produto está em constante evolução, vem muita coisa boa aí pela frente, e o ponto final disso tudo é que a qualidade do nosso pedal só evolui. Sim, eu já fico me imaginando assim. Se você me disse que os pneus tubulares que vocês usam na equipe são completamente diferentes do consumidor, tu imagina os pneus tubeless, o quanto eles podem ser aprimorados para virar um race only, para tu usar uma etapa com melhor grip, com menor coeficiente,
com selante que em um dia vai secar se não for utilizado, tá entendendo? É toda uma tecnologia que pode estar um monte de bruxaria por trás de uma corrida como o Paris-Roubaix, a gente ainda não faz a menor ideia, né? E talvez nem os próprios engenheiros, mecânicos e ciclistas façam ideia. Afinal de contas, a gente tem... A tecnologia tá em constante evolução, né? De novo, se você falasse 5 anos atrás que você ia correr Paris-Roubaix de tubeless, freio a disco, e com Eletrônico. uma bike normal, a maioria da galera no pelotão ia te lugar e falar Roda tá de muito louco. carbono, né? Que já era uma coisa rara de acontecer. Exato. Mas isso é uma vertente, né? E é o mais legal, eu acho que é o porquê do nosso... que a gente está sempre se divertindo e o porquê do nosso programa. Tem sempre algo para ser discutido e algo novo surgindo na indústria e tem aquela vertente, né, do controle de qualidade e desenvolvimento. Não existe nada perfeito, sempre pode ser melhorado. Sim. Uma pergunta que eu adoraria te fazer, Nicolas, alguma vez com você ou com algum atleta das equipes que você correu, você viu o sistema eletrônico parar de funcionar na bicicleta de estrada? Vi várias vezes. E Pode tu sabe acontecer. me dizer o motivo de ter desconectado? Os falhos são muitos, né? Que podem. Vixe, em corrida você descobre cada coisa que até Deus duvida que acontece, né? Eu já vi Shimano, por exemplo, passar num buraco e dar uma viradinha na maneta, desconectar o cabo do Do STI? passador, e aí do STI fica sem câmbio. Num tombo, você, por exemplo, cortar o cabo e ter que trocar a bicicleta. Num dia de chuva, dá um falho na bateria. Dava muito falho também no início, nas primeiras, quando não eram sealed, que você lavava a bike, depois fazia calor, evaporava, a evaporação zerava a bateria no Sim. canote. Até Já que viu o a câmbio indústria traseiro entrar naquele recovery mode que ele fica mole ou nunca viu? também, isso acontece pra caramba no crash mode, né? E aí você tem que dar uns Sim, tapas. Pode isso, você vê isso. a galera dando chutes na bike e tal, que você não sabe bem o que está rolando. Já vi os primeiros SRAM, né? Quando você passava, e isso acontecia também na Burgos, quando a gente estava testando o prototype do FSA. Você passava perto de uma Sim. base limitada, um bloqueador de sinal, os câmbios eram wireless, você ficava sem câmbio. É, é, tem muita coisa que até Deus duvida. Outra que essa eu não pensava. Semana passada, numa corrida de mountain bike, eu perdi a bateria do câmbio. Não sei Sério? se eu bati numa pedra, alguém encostou no câmbio, não sei o que, ela fica ali atrás, né, no câmbio traseiro, pum. Uhum. E daí? E aí, cadê? Não tem o câmbio, não sei o que, papapá, o que aconteceu? Aí vai olhar até que encontra, e uai, cadê a bateria? Não acredito. E daí? E mesmo assim tu ganhou a prova, desgraçado? Não, essa foi na semana anterior. Ah, Pô, tá. sem câmbio também não, né? Também não estava para essa. E aí depois são as coisas que a indústria vai descobrindo com a utilização, né? E aí depois eu fui ver os novos câmbios SRAM Vem com de uma proteção. um case para proteger a Isso. bateria. Tipo, pô, porque eu não devo ter sido o primeiro Zé que perdeu a bateria no meio do rolê, né? É difícil, mas Sim. acontece. Então, justamente, o pelotão profissional e toda essa utilização serve para que a indústria possa evoluir e ajustar o produto, uma vez que o produto é como um carro, né? A gente fala, pô, se você comprar um carro novo, a primeira versão, o primeiro ano nem sempre é o melhor. Compra no segundo, terceiro ano, né? Porque tem, às vezes, vários BOzinhos ali pequenos que a própria fábrica vai ajustando e só vai descobrir quando põe para moer mesmo, né? Sim. Outra coisa que é tech também, que tu vai poder me responder. Eu nunca havia me tocado que vocês usavam, eu não sei se o Nicolas usou, mas grande parte das equipes do Pro Tour usavam o medidor de glicose nas corridas, que agora ele Pode foi proibido. fazer um tech de nutrição.
trazendo algum fera para comentar. É proibido nas A corridas, pergunta tá? é, o Nicolas já usou isso durante a corrida? Não, porque é proibido. Em Agora eles corrida, proibiram, né? Agora foi proibido recentemente, porque ao que eu encontrei, era permitido em um monte de corridas mundo afora. mas corridas amadoras, né? Corridas do pelotão profissional, não. Mas é certo que muita gente utiliza, eu já utilizei também, nos treinos, mas em competição ainda é proibido, com exceção dos diabéticos. Existe uma equipe profissional, né, a Novo Nordisk, que somente diabéticos podem correr e eles são obrigatórios a utilizar esse medidor de glicose para que eles não tenham muita caída. Mas eu acho que isso é tema até para um outro programa, né? Porque não deixa de ser É tech, bem mas aí legal, bem legal. sair da Tech Ruber. Vamos deixar já engatilhado para uma conversa futura. O que você acha? Combinado, eu acho que seria bastante válido. Eu já te falei, né? Eu dúvida sobre nutrição e sobre se o Nicolas come ovo de manhã cedo com farinha ou outras coisas, daria bastante bope. Boa crepioca, o reboco não pode faltar, viu? Mas isso aí, deixa a temática aberta já. Eu acho que é importante. Dentro do que é Paris-Roubaix, mais ou menos já deixou a gente com um bom sabor de boca pro futuro, né? Já. Então, eu acho que esse é o nosso fechamento do tema Gregário Tech Paris-Roubaix, depois de 19 anos com muitas emoções, muita chuva, muita queda, muita tecnologia, que a gente ficou na teoria da conjectura, que a gente não faz ideia, mas eu tenho certeza que se a gente está em 2021, já deve ter equipe, fabricante e mecânico pensando lá em 2023 sobre tudo que vai mudar e a gente não faz a menor ideia. Nicolas, alguma consideração? Já que não conseguimos fazer uma live, a gente fez um bate-papo entre apenas eu e você. Me sinto lisonjeado. Um prazer, uma honra sempre poder conversar contigo, cara. Aprendo muito desse programa também. E uma pena, peço desculpas a todos que estavam conosco esperando pela live. A gente gosta desse formato porque tem mais interação. Bom, vamos ver se Mark Zuckerberg e suas empresas permitem que no próximo programa a gente volte ao formato normal. Mas lembrando, se você estiver escutando, vai estar aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na plataforma que você preferir escutar. E não deixe de nos seguir, dar um like e vamos lá. Mande sua pergunta, temas que você quer saber, porque a gente está sempre aberto a novidades. No final das contas, quer trazer as curiosidades que a gente possa para você que nos escuta. Valeu? Valeu, um abraço, uma boa semana.